2023, Paulo Ricardo Paul, cidadão brasileiro, coronel de polícia. Grão para todos, grão para todos, grão para todos. O site do Rio Previdência está instável. Eu, por exemplo, não estou conseguindo acessar para retirar o meu contra-cheque do mês anterior, para que eu possa fazer os comentários que prometi. Mas buscando nos meus papéis, eu achei lá um contra-cheque de março de 2023, que é o mesmo valor, porque nós não tivemos recomposição salarial, né? O governador também não pagou, além de não pagar a grana, não pagou a recomposição salarial. Então, o valor é o mesmo, não vai mudar nada. Eu aconselhei que cada um tivesse o seu contra-cheque quando fosse assistir esse vídeo, para que pudesse ir fazendo as suas contas, mas isso não precisa ser feito agora. Senhor e a senhora podem assistir o vídeo, conhecer o caminho e, a partir desse caminho, depois pegar seu e fazer as duas possibilidades que estão sendo comentadas sobre a troca para o recebimento da grana. Eu já falei muito sobre paridade, já falei muito sobre grana, tenho incontáveis vídeos aí no canal sobre esse tema. Não vou entrar na discussão jurídica de o que é melhor ou o que é pior, ou o que é certo ou o que é errado. Não vou fazer isso. Eu vou apenas dar o caminho para que o senhor e a senhora façam os seus cálculos, já se antecipando, porque nós ainda não conquistamos o direito à opção, o direito que o ativo tem, se a memória não está me traindo, no artigo 41 da Lei 9.537/21, nós não temos. Então, nós estamos tentando conquistar esse direito de opção. Eu vou, inicialmente, falar um pouco sobre o contra-cheque, porque, assim como eu, existem muitos veteranos e pensionistas que não dão a devida atenção ao seu contra-cheque. E isso é muito importante. Aliás, o ideal é todo mês imprimir seu contra-cheque e guardar. Amanhã ou depois, se você tiver que entrar com uma ação judicial, com um recurso administrativo, você já tem lá todos os seus contra-cheques. Então, o nosso contra-cheque, ele começa com a diferença de posto ou graduação. Depois vem soldo ou provento, indenização do adicional de inatividade, gratificação de habilitação profissional, gratificação de regime especial de trabalho e, por último, triênio. Aí acabam todos os seus créditos no contra-cheque. Ah, mas coronel, tem quem ganhe pecúnia. Não vamos tratar disso. Vamos tratar do básico. Então, esse é o básico. Penso eu que a maioria está nessa situação. Então, eu fiz os cálculos retirando a diferença de posto e graduação e retirando a indenização do adicional de inatividade. E fiz um segundo cálculo, retirando apenas a indenização do adicional de inatividade. Então, como você vai fazer o seu cálculo? Por exemplo, retirando os dois. Você vai lá no seu contra-cheque e vai pegar só o soldo. Só o soldo. Em cima do soldo, você vai aplicar seu percentual de GHP, o seu percentual de GRET. Soma esses três valores, soldo,
valor da gratificação de habilitação profissional, valor da GRET. Você vai achar um total. Em cima desse total, você vai aplicar a GRAN, que é 62,5%. E vai somar depois ao total anterior. E, finalmente, em cima desse total, você vai aplicar o seu triênio. Vai achar um valor de triênio e vai somar com o total anterior. Foi isso que eu fiz. Então, eu, como coronel, se não houvesse o corte constitucional que limita o vencimento em R$ 35.520, eu trocando a indenização do adicional de natividade e o soldo do posto ou graduação acima, no meu caso os 20%, eu teria um aumento de mais de R$3.000. O meu bruto passaria a ser 38.480. Repito para que não haja dúvida que atualmente a GRAN não vai mudar nada na minha vida. Por quê? Porque eu já atingi o teto remuneratório. Mas quando o senhor ou a senhora que encerrou sua carreira como tenente, como capitão, como major, como primeiro sargento, como segundo, ou seja, não atingiu lá o teto constitucional, vai poder avaliar o ganho que terá trocando essas duas rubricas pela GRAN. Se a opção for essa, então o senhor e a senhora já terão a conta antecipada, a avaliação antecipada. Não. Se realmente tiver que trocar pelos dois, mesmo assim eu vou ter um aumento? Vou. Aí você escolhe. Eu sei que existem pessoas, e aqui não há nenhuma crítica, que não vão querer trocar, por uma série de fatores que não vale a pena aqui também nós perdemos tempo. Que o objetivo do vídeo é apenas direcionar para o entendimento final se acontecer a opção. Agora, se a opção for apenas pela troca GRAN e indenização do auxílio na atividade, aí o ganho será expressivamente maior. Eu fiz a minha conta aqui e o ganho realmente é muito maior, porque é óbvio, né? Porque eu estou mantendo o meu soldo do posto ou graduação acima. Quer dizer, eu estou aumentando o soldo. No outro caso, eu estava ficando com o soldo do meu posto ou da graduação. É claro que esse aqui no final vai ter que dar maior, porque o soldo é a base de cálculo. Agora eu garanto aos senhores, no meu caso, os dois seriam vantajosos. A partir do momento em que o teto constitucional subir, eu tenho ali um reajuste proporcional à subida do teto constitucional. Então, sendo uma opção ou sendo outra, eu vou optar pela GRAN. Não tenho dúvida que é melhor para mim. E aí também tem uma série de outros fatores que devem ser considerados com relação à GRAN. Por exemplo, incide imposto de renda sobre a GRAN? Tá. Tem muita gente que não paga imposto de renda. Do meu salário bruto, eu que pago imposto de renda, eu pago imposto de renda, pago fundo de saúde, pago orfanato, pago advogado. Do meu salário bruto, eu recebo líquido 65% do valor. Quem tiver acesso aí pode consultar, não tem problema nenhum.
Agora, quem não paga imposto de renda não tem que se preocupar se a GRAN incide imposto de renda ou não. Agora, a indenização do auxílio inatividade não passa para pensionista, a GRAN passa. Então são uma série de fatores que cada um dos senhores ou das senhoras deve avaliar o seu caso específico. Por isso eu estou me antecipando tanto. Por quê? Porque nós não temos nem o direito à opção ainda. Quando nós ganharmos e surgir esse direito à opção, haverá um tempo para realizar essa opção. Então, esse norte, vamos dizer assim, que eu estou dando, ele está muito antecipado. Cada um dos senhores e das senhoras terá tempo suficiente para fazer a melhor escolha, para considerar todos os aspectos. Todos eles. E fazer uma escolha com convicção, que é isso que é importante no momento de decidir. Você pode até decidir certo ou decidir errado, mas você tem que estar convicto segundo aquilo que você sabe. Então, segundo os cálculos que eu fiz, eu não tenho a menor dúvida que, sendo uma hipótese ou sendo a outra hipótese que estão sendo comentadas, eu vou optar pela GRAN. Se surgir alguma outra hipótese, aí eu vou sentar e vou fazer todas as continhas de novo. Vou pegar meu contra-cheque lá e vou fazer todas essas continhas de novo. Afinal de contas, nós não podemos nos preocupar só conosco. Nós temos que nos preocupar com a nossa família. Nós temos que nos preocupar com a possibilidade de deixarmos uma pensionista ou um pensionista. E é ele ou ela que terão que prover a família. Então está na hora de se ligar. Eu tenho lido, assistido muitas discussões. Faça a sua conta. Não fica discutindo só em grupo de zap, em vídeo. Não, faça, senhor ou a senhora, façam as suas contas. Para não serem pegos de surpresa. Vai deixando, vai ouvindo uma coisa, vai ouvindo a outra. Pega o teu contra-cheque. Pega o seu contra-cheque. Não vai acreditar na conta que o amigo fez. Ah, eu fiz uma conta aqui. Ou na minha. O Coronel Paul fez umas contas lá, falou muito rapidamente sobre elas, até porque eu já toquei nesse mesmo assunto em outros vídeos. Ah, eu vou acreditar nele que de qualquer forma a GRAN é vantajosa. Não! Faça a sua conta. Pega o seu contra-cheque, não tem dificuldade nenhuma para entender. Vou repetir aqui um mecanismo. Se você considerar a diferença de posto ou graduação, a primeira coisa que você tem que fazer no seu contra-cheque é somar esses dois valores, que você passa a ter um soldo novo, né? É esse soldo que você vai calcular a sua GHP, vai calcular a sua GRET, depois vai somar esses valores, depois você vai calcular o percentual da GRAN, o valor da GRAN, vai somar com esses valores, vai obter um outro total, e nesse outro total você vai aplicar os triênios e vai somar e vai chegar ao seu bruto final. Se você quiser fazer a opção que tem menor ganho,
você ignora essa diferença de pós-graduação, ignora, e começa a fazer a conta aqui no soldo ou provento. E aplica as mesmas coisas. Nesse soldo, calcula o valor da sua GHP, calcula o valor da GRET, soma, depois aplica sobre essa soma o valor da GRAM, soma, aí aplica o triênio e soma. Pronto, é simples de fazer. Aliás, incontáveis usuários do canal já fizeram essas contas e até já publicaram aí na forma de comentários. Então vamos fazer mãos à obra, que daqui a uma semana cada um de nós saiba que quando surgir a opção, não, para mim vai ser melhor trocar a GRAM. Não, para mim eu só vou trocar a GRAM se for apenas pela indenização do adicional de inatividade. Não, para mim, mesmo ganhando mais, eu prefiro não ter a GRAM e prefiro ter o soldo do posto acima. Porque aí tem a história da carteira, agora tem a história do contra-cheque. Então, cada ser humano é diferente completamente um do outro. Nós somos parecidos externamente, mas somos completamente diferentes. Os nossos valores não são os mesmos. Então, o objetivo desse vídeo é, mais uma vez, porque, repito, eu já fiz isso, é dar esse norte para fazer o cálculo e continuar lutando para conquistar a opção. Por quê? É justo, é um direito. E nós não podemos continuar sendo massacrados por um governo que demonstra que não tem nenhum compromisso com a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Porque quando você não respeita aqueles que construíram a história da segurança pública no Rio de Janeiro, quando você não respeita aqueles que hoje são sequelados em função de atuarem na segurança pública do Rio de Janeiro, quando você não respeita as pensionistas daqueles que atuaram na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, você não está respeitando toda a segurança do Estado do Rio de Janeiro. No nosso caso, a segurança pública. No caso dos bombeiros, toda a defesa civil do Estado do Rio de Janeiro. Porque nós somos, embora muitos não consigam entender isso, tem uma dificuldade enorme, né? Porque tem o tal do dinheiro envolvido, né? Então o norte da pessoa é o dinheiro. Então aí ele não quer saber de mais nada. Ele quer saber qual é o líquido dele lá no contra-cheque, nesse, no outro. Às vezes tem mais de um contra-cheque, né? Eu só tenho um. Então o norte dele é esse. O resto que se exploda. Isso é um desrespeito. Isso é uma desumanidade. Isso é uma crueldade. E isso é para não ser esquecido jamais. São pessoas que devem ser lembradas eternamente na polícia militar. Quem é fulano? Foi aquele que, quando deixaram veteranos, pensionistas e sequelados para trás, sonegaram um direito, ele não fez nada em favor de 70 mil famílias. Eu acho até que isso devia ser todo dia comentado na parada diária, se é que ainda existe parada diária em algum lugar da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar, que eu nem sei se isso ainda existe, né? Onde havia aquela interação entre o oficial de dia e a tropa que estava assumindo o serviço, nos diferentes turnos também, acontecia aquela reunião
aquelas orientações. Pelo que eu vejo, eu acho que isso também já deixou de existir, né? Ou seja, nós cada vez nos afastamos mais do militarismo, porque no militarismo ninguém fica para trás. Isso é norma. Isso é valor. Isso é uma questão de idealismo, é uma questão de destemor até, é uma questão de despreendimento, é uma questão de amor corporativo. Mas isso parece estar acabando rapidamente. Infelizmente, né? Infelizmente. Quando a gente vê certas coisas acontecendo aí, a gente diz assim, caramba, será que a nossa forma de organização ainda é a militar? Não sei. Espero ter ajudado a que cada um dos senhores ou das senhoras, pegando seu contra-cheque, faça as suas contas. Juntos somos fortes desde 2007. Venceremos. Isso é uma questão de tempo, só que está demorando muito. Muito mesmo.